Hadamia dengan saya cuma itu oleh kulit kuat dengan kulit. Para fazer uma introdução, contextualizar um pouco do que o Carai Pedro contou para gente nesse trabalho, é que eu comecei a contar para os jovens que estavam aqui ontem, né? Que o modo, né, dos Guaranimbá, né, do nosso povo entender e saber, e esse saber que é milenar, assim, de como que Nhanderupuri gerou o mundo, é um bodjerá, como a gente fala na nossa língua. É uma contação, é uma explicação, é uma reflexão, é um saber que se faz em muitas horas de vida, na verdade, porque é um modo de saber que não consegue se fazer saber, talvez, digamos assim, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, ou em 1 dia, em 2 dias, porque não é só uma questão como na cultura dos não indígenas, né, sistemática, assim, que você tem um determinado tempo para aprender. E aí é um aprendizado que vai para a vida toda, porque ela nunca está completa, porque todos os saberes é uma coisa infinita, assim. E aí, então, pela cultura guarani, o modo de ser guarani, nessa prática de ensinar e de contar sobre a nossa visão, né, da origem do mundo, é algo que se faz a vida inteira. E é uma prática de transmissão de saber que acontece mais na casa de reza, e como a gente fala, se refere a esse espaço sagrado. E aí nesse espaço, depois da reza, depois dos cantos, depois das concentrações, ou da roda de cura, que tradicionalmente se falava sobre a origem do mundo, porque ela começa a fazer sentido, deve fazer sentido para a sua vida de amanhã, para o seu jeito de amanhã, para o que você vai fazer amanhã. E aí, então, ela não tem nunca um fim, assim, mas sim sempre algo que você tem que buscar. E aí, então, o que o Carai Pedro fez só foi contar pedaços de como que a gente sabe esse saber que foi contado de geração para geração, e que, como eu falei ontem para o jovem, o quanto é importante a gente ir aprendendo, porque ela constitui também o conhecimento desse povo Umbá, de um modo geral, assim, né? Que quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de aprender também o modo de ser Guarani, em relação a esse respeito, a esse princípio que se sucede a partir desse conhecimento. E aí, então, Nhanderu fez o mundo, gerou a terra, um bodjerá gerou a terra, um bodjerá tudo que tem de ser vivo nesse mundo. E aí uma parte que ele contou, então, foi que no começo do início, né, do princípio do mundo, a terra era muito água. E aí acredito que essa água era uma mistura de água doce com água salgada, e que não tinha terra ainda. Era tudo muito água. E ele começou desse jeito, e aí do pouquinho que eu aprendi até hoje, por exemplo, eu acho que era uma forma de sustentar a terra, porque tudo que é muito seco, ela se desfaz, ela se
ela vira farelo, como até o solo, a terra, que fica no seco e ela vai se desfazendo, ela perde a solidez, não fica sólida. E aí então acho que Nhanderu fez a terra e encheu de água para firmar essa terra. E aí acredito que é por isso que hoje o centro da terra também tem tanta água. E em cima ainda também tem bastante água, porque é uma forma de ter a terra de uma forma sólida, consistente. E aí então ele, depois de fazer isso, ele começou a gerar algumas coisas. E as 3, 4 primeiras coisas que ele gerou foi a árvore Minumi, que eu não sei o nome em português. Minumi, Rerindurapu. A gente sabe só em Guaranimbá mesmo, a árvore Minumi, Urá Minumi. E aí, numa parte já com a terra, e aí depois de gerar, vou tirar essa árvore Minumi, ele fez o tucano de papa amarelo, o tucano de papa amarelo, que é tucanjo. E aí depois ele fez o tatuzinho pequenininho, de casca bem dura. E aí depois ele fez a cobrinha, que é a mãe das cobrinhas, das cobras no caso. E aí então a partir daí ele começou a gerar todas as outras coisas. E aí, pelo que o Pedro, Carai Pedro e tantos outros Tiramante, Jaru, os mais velhos contam, ele gerou. Então tem várias formas de contar também, dependendo das pessoas, dependendo da região, da experiência que teve, da influência que teve, também tem formas diferentes. Mas muitos falam, de fato, como o Carai Pedro fala, que ao mesmo tempo que se fala de diferentes moradas sagradas, fala também que Nhanderukurum que fez todo mundo, né? Depois de gerar terra, depois de gerar todas as coisas vivas, não humanas, ele também fez todos os humanos. Então, como o Pedro Carai falou ontem, fez os Guaranimbá, fez os italianos, japoneses, os poloneses, cada um no seu canto, cada um no seu espaço, cada um com a sua cultura, com o seu modo de falar, com o seu modo de entender esse mundo. E aí, a partir disso também, então, traz esse conhecimento de que o tatuzinho, o taturantaim que foi gerado ali, não com as mãos físicas, mas do seu sentimento, da sua essência, assim, de Nhanderu, dessa força na sua essência, assim, da plenitude da sua força, que fez gerar, então, o tatuzinho ali, com a cascadura de estar cavocando a terra. E aí, outros Guarani falam que esse tatuzinho começou a cavocar essa terra, esse pedaço pequeno de terra, e ele começou a gerar mais terra. E aí eu fico pensando que esse tatuzinho ficou cavando, e aí foi distribuindo essa terra cavada entre o meio dessas águas. E que foi criando então esses espaços para outros bichos e para outros humanos de culturas diferentes. E aí, o princípio de todas as coisas, que é imenso, assim, se a gente pensa nessas 4 vidas, a árvore, o tucano, a cobra e o tatu, ainda é muito pequeno, mas que a partir deles também, então, já vem a origem para todos os outros, assim, do tucano, da papa amarela, para todos os seres com asa que voam, que tem bico, que come semente, que espalha sementes em pedaços, em espaços diferentes, daí do tatuzinho para aquilo tudo que vai andar, que vai caminhar e que também leva sementes, e aí da cobrinha para todo aquilo que vai se arrastar, que vai se movimentar de forma diferente, tanto no solo quanto na água. E que a partir disso também então traz pra gente, para os Guaranimbá, esse sentimento de respeito, assim, que traz então, para mim, geral, assim, traz
uma clareza da minha compreensão hoje, que eu posso dizer então que antes de qualquer coisa que a gente pensa ou sabe como superior, como a cultura de Jurá, em sua grande maioria, né? A cultura científica, a cultura política de Jurá, que se acha tão superior a tudo e a todos, eu diria para eles que então Nyanderuqueiro não criou primeiro os humanos, ele criou primeiro a natureza mesmo, árvores e bichos. E se eles são a origem do mundo, então de fato a gente não tem como ser soberanos a eles. E que a gente então tem que aprender com o que veio primeiro. E aí então é por isso que então a cultura guarani tem esse princípio, esse respeito com a natureza, de que a gente tem que tirar somente o suficiente dela, nunca acumular, porque a gente não foi gerado primeiro, para depois a gente dar origem a ele. Mas sim, a gente tem origem a essas vidas que Nyanderuqueiro fez primeiro, que Nyanderu fez primeiro, que é o Ninominton, Canjumbo e Tatunatai. E ali então ele não gerou primeiro uma mulher, um homem, ele gerou primeiro esses, e depois os humanos. Acho que é isso.